que tomou conta aí da política norte-americana, né, e vem se expandindo. Que perigo, né? né? Que perigo pro mundo inteiro, que perigo pra gente aqui. A gente já tá vendo ensaios disso no Brasil. E que bom que teremos essa reportagem que é, a essa altura, muito pedagógica, né, para todos nós. Perfeito, Elô, conta pra gente. Então, queria só contar para vocês um pouquinho quem é a pessoa que eu entrevistei. Kathleen Stewart é uma jornalista e escritora americana. Ela entrou nesse assunto de uma maneira muito curiosa. A filha dela estava na escola pública na Califórnia, uma menina de ensino fundamental, 5, 6 anos, quando um grupo religioso decidiu que precisava usar o espaço da escola para fazer um grupo de Bíblia, um grupo de estudo da Bíblia. Então, a escola pública ofereceu a esse grupo espaço numa igreja evangélica que tinha do outro lado da rua. E eles não quiseram, eles queriam funcionar dentro da escola. Eles falavam da escola como um campo de trabalho e as crianças como a colheita que eles precisavam fazer, falavam assim. Então, isso é só um pequeno exemplo de como esses grupos vão aos poucos se enraizando nas comunidades, nas assembleias legislativas, em todas as esferas do poder, com esses grupos de oração que depois vão ganhando acesso aos políticos, acesso às pessoas no poder e vão influenciando as decisões e, através disso, vão também, claro, cada vez mais exercendo o poder. E ela deixa muito claro no livro, claro, a reportagem não vai poder contar o livro inteiro, na verdade, porque é preciso comprar o livro para ler, mas ela deixa muito claro no livro que isso não é só um projeto de poder aqui nos Estados Unidos, como também é um projeto de poder mundial e de implantar essa versão que eles têm da Bíblia e impor os valores que eles enxergam na Bíblia, não só à população americana como um todo, através do exercício do poder, mas também no mundo. Então, ela deu uma entrevista pra gente sobre o livro e contou um pouco de como é que ela fez esse trabalho e do que ela constatou até agora. Então, vamos dar uma olhada? Orações do lado de fora da Suprema Corte Americana e, segundo denúncias da revista Rolling Stone, preces com juízes lá dentro também. Tudo pela vitória de 6 votos a 3, que reverteu 50 anos de história do acesso ao aborto no país. Em Ohio, a primeira consequência dramática da medida. Uma menina de 10 anos, grávida de um estupro e obrigada a viajar com os pais a outro estado para interromper a gravidez com segurança. Políticos da direita radical disseram que o drama da menina era inventado, tudo mentira. E o pior, uma coluna do Washington Post, um dos maiores jornais norte-americanos, questionou a veracidade dos fatos. O editorial do Wall Street Journal disse, sem checar, que a história era boa demais para ser confirmada. A mentira, já comum entre alguns políticos, contamina também a imprensa, na tentativa de agradar um grupo minoritário, mas barulhento e eficaz, como diz a jornalista e escritora Kathleen Stewart. Ela não se surpreendeu nada com a decisão da Suprema Corte Americana. Kathleen acompanha de perto o movimento da direita cristã nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Em 2019, publicou The Power Worshippers, Os Adoradores do Poder, em tradução livre. O livro mostra que bandeiras como aborto são usadas para conquistar e exercer o poder. Republicanos já foram a favor do aborto e democratas contra. O aborto era visto como um assunto católico, mas não dividia republicanos e democratas. Ronald Reagan era governador da Califórnia em 1967, republicano, e assinou a lei do aborto mais liberal do país contra ela. Em 83, Reagan abraçou o movimento cristão e disse que levaria tempo, mas a lei seria revertida. A chamada nova direita nasceu 6 anos depois da legalização do aborto nos Estados Unidos. Acusava o Partido Republicano de complacência com o comunismo. Esses políticos estavam preocupados com as conquistas dos negros e das feministas. Eles precisavam de um único tema capaz de fazer com que as pessoas votassem, diz Kathleen. O aborto foi uma escolha calculada. É o que conta Phyllis Schlafly no livro Como o Partido Republicano se tornou pró-vida. Schlafly foi uma das fundadoras do movimento que promoveu essa mudança. Kathleen diz que existe uma ligação forte entre o passado e o presente nessa luta da direita cristã. Uma patologia enraizada na América, diz no livro. Com uma interpretação muito particular da Bíblia, o movimento justifica todo tipo de hierarquia. O homem acima da mulher, pessoas brancas acima das negras, afirma. Por isso, os ecos da supremacia branca nos discursos de Donald Trump, que escolheu Mike Pence como vice para garantir os votos dessa minoria cristã de direita. Para Kathleen, o objetivo final do grupo é impor a visão que tem da Bíblia a toda a sociedade e, ao mesmo tempo, garantir acesso aos cofres públicos. Eles querem governo mínimo, mas quando é conveniente. Não tem problemas com um governo que controle as decisões de saúde das pessoas ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, apoiam a intromissão do governo nas decisões mais privadas, mas também querem o dinheiro do Estado.
Catherine ainda lembra que as igrejas nos Estados Unidos têm isenção fiscal, não pagam impostos, mas ao contrário das entidades sem fins lucrativos, não têm que prestar contas nem explicar como gastam o dinheiro. Em troca, deveriam se manter longe da política. Mas é o contrário. São cada vez mais ativas, estruturam grupos de oração no Congresso, nas Assembleias Legislativas Estaduais, na Casa Branca e agora, segundo a Rolling Stone, até mesmo dentro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Foi com muita organização, acesso ao banco de dados dos eleitores e mobilização constante que conseguiram garantir a nomeação de juízes conservadores, comprometidos em desmantelar o direito ao aborto. A separação entre Estado e Igreja e caminham a passos largos para abocanhar a educação pública secular. Entre os grandes financiadores do movimento, Catherine encontrou famílias milionárias, como a de Betsy DeVos. Secretária de Educação de Donald Trump, DeVos é líder do movimento pela privatização do ensino com a adoção do voucher escolar. Uma maneira de transferir a verba da educação pública para alguns grupos particulares e, de quebra, permitir o ensino da religião nas salas de aula. Uma versão da religião cristã, claro. No mês passado, Catherine participou de uma convenção desse movimento e constatou que os participantes ainda acham que a eleição de Joe Biden foi roubada. As pessoas que realmente estão dentro desse movimento operam em uma esfera de propaganda livre de fatos. Foi uma das coisas que a direita religiosa fez. O trabalho muito bem feito de separar uma boa porcentagem de americanos dos fatos. Isso torna mais fácil controlá-los. Se você consegue fazer a pessoa acreditar em qualquer mentira, você realmente controla a ação política dela. Com base nas mentiras, muitos manifestantes foram levados à capital do país no dia 6 de janeiro do ano passado, convencidos de que estavam protegendo a democracia, apesar de estarem atacando um pilar básico do sistema, o respeito ao resultado das urnas. Estou olhando com muito cuidado os acontecimentos no Brasil e em outros países da América Central, disse Catherine. Ela acha que a hora é de agir, porque a direita cristã está organizada há tempos, sem contraponto à altura. A autocracia, o nacionalismo cristão e a ameaça à democracia são problemas mundiais hoje. Putin na Rússia, Erdogan na Turquia, líderes no Irã, talvez Bolsonaro também. Quando esses líderes se ligam a líderes religiosos, super reacionários, consolidam uma forma mais autoritária de poder político. E eles não criam democracias cristãs ou teocracias. Eles, em geral, criam autocracias cleptocráticas, nepotistas. Boa, Elô, que aula, na verdade, que aula, que susto. Eu tomava um susto a cada minuto da história, porque eu já ouvi falar, muitas expressões já estão no repertório, muitas expressões usadas na reportagem, estão no vocabulário do poder no Brasil. Voucher escolar, por exemplo, você vê muito em torno do Milton Ribeiro, do pastor que estava no MEC, até o escândalo lá das barras de ouro das verbas para os municípios. Então, é assustador, porque eu já ouvi, nesse repertório todo que a Elô nos apresentou, eu já ouvi várias expressões dessas. E tem uma parte que me chamou muita atenção, que é governo mínimo, mas também querem o dinheiro do Estado, né, Elô? Exatamente, essa história da escola voucher é justamente isso. O que você faz com a escola voucher aqui? Né? Você pega, o governo passa para uma entidade privada a verba daquela escola pública, dizendo que a entidade privada vai gerir melhor o dinheiro da escola pública, então passa para aquela entidade a gerência daquela escola pública. E isso, claro, cria dois problemas sérios. Primeiro, claro que esse grupo quer tirar algum dinheiro, porque você colocou um intermediário numa situação que não existia intermediário. Então vai ter que reduzir o gasto com alguma coisa. Em geral, a merenda fica pior e os professores são proibidos de se sindicalizar, para não brigar por nenhum salário um pouquinho melhor, né? Outro problema, claro, é o currículo que será adotado. Quem controla esse currículo? E terceiro, eles escolhem os alunos que vão estudar nessas escolas. Então, eles pegam os alunos da escola pública, fazem uma peneira, e os alunos que têm problemas em casa, problemas de aprendizado, que vão dar mais trabalho, eles não pegam. Essa é uma boa maneira de segregar também, não só por essa via das dificuldades, mas também pela via racial. Então tem uma série de problemas esse projeto da escola voucher. Que é assustador, né? E começa com essa coisa, vamos fazer uma reunião dentro da escola, que essa reivindicação, não vamos fazer na igreja, vamos fazer dentro da escola. E vão ocupando e tomam, né? É uma matéria que tem muito a ver com o Brasil, né? Tem tudo a ver com o Brasil. E o César Calejão esteve com a gente essa semana, Elô, e falou justamente dessa teocracia com o protagonismo da Michelle Bolsonaro. Sim. Ainda mais nessa... Ele usou a expressão teocracia miliciana, isso. Que é muito a cara daquele movimento com a primeira-dama, com os pastores amigos, aí os pastores amigos escalados para reunião de verba no Ministério da Educação. Não é só Deus, não é só por Jesus, o negócio tem dinheiro no meio, né? Tem que ser dito. Claro, sempre tem dinheiro no meio. Agora você vê, o governo Bolsonaro fez questão de escolher, como ele disse,
juiz da Suprema Corte terrivelmente evangélico. E onde que você vai decidir o juiz da Suprema Corte com esse critério? O que isso tem que ver com o conhecimento que ele tem das leis? Absolutamente nada. Agora, eu acho que tem um alerta importantíssimo que a Catherine Stewart dá nesse livro dela, que é: esses grupos são organizados e têm perseverança. Eles não estão preocupados com uma vitória amanhã. Eles estão preocupados com uma vitória em algum momento lá na frente. Então, é preciso se contrapor a esses grupos com muita organização, com muita tenacidade, com o recado certo para a militância e também, diz ela, com grupos jurídicos que combatam na justiça as medidas que esses grupos querem tomar e que são ilegais. Então, há que se defender na justiça o processo democrático, porque senão eles vão corroendo e comendo pelas beiradas. Ô, Elô, aqui no chat, o Álvaro pergunta o nome do livro. Ele quer ler, está perguntando o nome do livro, acho que ele não conseguiu anotar durante a reportagem. A gente colocou na capa, se chama The Power Worshippers. Não tem em português ainda, não foi traduzido para o Brasil, mas quem puder comprar em inglês, é possível comprar até naqueles formatos eletrônicos, chama The Power of Worshippers. Eu Legal. perguntei até ela, você não vai traduzir esse livro para o português? Ela falou, isso aí não é comigo, é com a editora, adoraria. Muito bom. Deixa eu te avisar para o Paulo, a gente pode colocar na descrição do vídeo depois o nome do livro, e tá aí a capa também, mas a gente pode colocar também na descrição, e aí depois você pode buscar, como a Elô falou, mas tá em inglês, mas vale a pena a leitura. Elô, obrigada mais uma vez, um ótimo final de semana de muito descanso, que o trabalho essa semana foi duríssimo, a gente sabe, e a gente se encontra na semana que vem.